Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Marinha? Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que frequentemente as pessoas me perguntam, assim, seja nas consultas ou às vezes em mídia social, que é assim, todas as dúvidas possíveis e imagináveis sobre remédio psiquiátrico. Olha, acho que vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas. Então hoje é a hora. Então, Verinha, ligue seu lado leigo aí, pense. E você também, Diego, se você tiver de dúvida, você também. Todas as dúvidas sobre remédio psiquiátrico. Daí, primeiro assim, que raios que é remédio psiquiátrico? Né? Sim. Os medicamentos psiquiátricos, que eu vou chamar, tecnicamente, a gente vai falar assim, os psicofármacos, né? Que são remédios que agem, medicamentos, substâncias que agem no sistema nervoso central e que tem algum efeito terapêutico. Né? Então, essa seria a definição. Substâncias que agem no sistema nervoso central, no cérebro, que alteram a nossa mente, o nosso estado psíquico, o ser humano conhece há milênios. Né? Os povos tradicionais também têm as suas culturas de substâncias através de chás e de poções, sei lá, que produzem alterações no estado mental, no estado psíquico. Né? Isso tudo bem, isso tem seu papel aí nos rituais dos povos tradicionais, né? E no conhecimento popular também, você vai... os xamãs das tribos indígenas, as nossas avós do interior, cheia de informações. A Vanessa estava me dando a dica aí, como é que é o chá? Me conta, me fala de novo esse chá ressuscita defunto aí da... É misturar o alho, limão e pó de café, né? Porque cada um deles tem algumas propriedades antifúngicas, antibactericidas. E esse aí, no caso, é para resfriado, né? Sim. Eu tava tomando como é que é? O xarope da vovó Isabel, que eu comprei na feira perto de casa. É tudo que você puder imaginar aí de coisa caseira que funciona. Óleo de copaíba, sei lá, tem uns 15 coisas que agora não vou lembrar. Mas, enfim, tem esse conhecimento tradicional e popular também para substâncias que interferem no estado psíquico. Né? Agora, mais modernamente, né, a gente tem ali, a partir do século XIX, especialmente, né, quando você começa a ter a industrialização e os medicamentos mais modernos, eles precisam de química fina. Né? Então, é por isso que ali a partir do século XIX, né, final do século XIX, virada do século, e aí no começo do século passado, os primeiros grandes fármacos ali, né, a penicilina, né, que começou a ser utilizada para infecção. Os medicamentos para a psiquiatria, o primeiro deles, na verdade os dois primeiros mais antigos, né, você tem a clorpromazina, na década de 50, e o lítio. E ali no final da década de 50, o primeiro antidepressivo, que seria a imipramina. Então, no fundo, a história dos medicamentos, dos psicofármacos, é uma história recente. Né? Nesse formato de química fina, medicamento, né? com bula, com pesquisa em cima. O lítio tem uma história curiosa. Não sei se eu já te falei isso alguma vez, talvez tenha falado, mas o lítio, carbonato de lítio, ele é um sal, né? O lítio é um sal que tem na natureza, em várias formas de sal, mas o que a gente utiliza como medicamento é o carbonato de lítio. Agora, o lítio, ele é um elemento da tabela periódica. Tem lá na tabela periódica.
o lítio. E o lítio foi descoberto por um brasileiro. Olha. Tem um brasileiro que foi o... em poucos momentos da história, você tem a conjunção de ter o cara mais... o gênio brilhante, espetacular no poder, no governo, né? E o Brasil, a gente teve uma época dessa que era o José Bonifácio, que ele era o mentor de Dom Pedro, e por um tempo foi muito influente no governo brasileiro. O José Bonifácio, quando ele foi estudar na Europa, então a elite brasileira ia estudar na Europa, e pensa, do século XIX, né? 1800 e qualquer coisa. Olha o desafio que era isso, via de navio, não sei o quê, e normalmente em Portugal, né? Então, José Bonifácio estudou em Portugal. Uma das coisas que ele estudou foi geologia. E aí ele fez uma expedição para o norte da Europa, e ele que foi a primeira pessoa que descreveu a pedra que continha o lítio. Olha, não sabia. José Bonifácio, na época dele de estudante na Europa, desgramado, descobriu a pedra de lítio. Que interessante. Enfim, mas enquanto medicamento, ali a partir da década de 50, o lítio, ele é um sal que a gente usa predominantemente para transtorno bipolar, né? É um sal que ocorre naturalmente, aí você pode ter alguns estudos interessantes que mostram que quanto maior o nível de água, de lítio naturalmente que ocorre na água dos lugares, quanto mais lítio, menores as taxas de suicídio daquele país. Aí, numa época dessa, alguém considerou, vamos colocar lítio no... Só que aí, numa dessa, você não prevê o que pode ter de efeito colateral de você expor toda a população, né? Uma coisa é ocorrer naturalmente. Sim. O lítio na água. Tem alguns efeitos colaterais. Outra coisa é você fazer o que eventualmente a gente faz, que é suplementar colocar flúor, um pouquinho de flúor, que você coloca em risco aí, você está expondo muitas pessoas àquela questão. Então, lítio. A clorpromazina que também é um dos primeiros remédios psiquiátricos que foram instituídos, é um remédio chamado antipsicótico. Então, é um remédio utilizado para as alterações de comportamento frequentemente vistas na esquizofrenia, do tipo ouvir vozes, desorganização do comportamento e do pensamento, ter ideias delirantes, né? Que o delírio é aquilo da pessoa tem uma alteração no juízo da realidade, ela acreditar em coisas que não são reais, né? Estão me perseguindo, o FBI está atrás de mim. Se bem que o FBI, Verinha, desde aquele episódio da doutora Liliana, que o YouTube caiu, eu fico meio cismado de que tem alguma coisa da CIA, do FBI, atrás da gente. Nada que clorpromazina não resolva. Fica esperto. Exato. E aí o antidepressivo é a imipramina, né? Que a imipramina é um antidepressivo dos mais antigos, que são os chamados tricíclicos. E não é porque é dos mais antigos que ele deixou de ser bom, né? Assim, é que os mais modernos vão tendo menos efeitos colaterais, mas ainda é um baita bom remédio. E aí, a partir desses primeiros medicamentos, aí a década de 60, 70, 80, aí é o boom dos psicofármacos, né? Então, assim, a indústria farmacêutica fez muito investimento nos psicofármacos, e aí teve outro momento, assim, estratosférico dessa história, que foi o lançamento da fluoxetina na década de 80, e logo depois a sertralina, né? E que era a pílula da felicidade, né? E, obviamente, todas essas simplificações, elas são equivocadas, né? É uma ferramenta de tratamento que tem seus benefícios e os seus riscos, mas que o que a gente pode dizer é que os psicofármacos, eles foram responsáveis por salvar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Você pensa o seguinte,
que tratamento, antes dos psicofármacos, que tratamento realmente eficaz você tinha para os transtornos mentais? Aí você vai lá mais atrás, né? Antes do Freud, antes da gente ter a compreensão mais clara de que era possível algum tratamento através do diálogo também. O que você tinha de tratamento? Muito pouco. O tratamento basicamente envolvia algumas crenças assim, quase advindas do conhecimento popular e isolar as pessoas. Você pensa, na época que você não tinha remédio nenhum, não tinha tratamento nenhum, o que você faz com uma pessoa que tem uma alteração de comportamento tão grave que coloca todo mundo em risco? Sim. Aí era a época dos grandes asilos, os grandes manicômios, né, no século XVI, XVII. Começou-se a ter tratamentos eficazes a partir do desenvolvimento das psicoterapias, né? Especialmente ali você vai ter um impacto maior para os quadros de depressão, ansiedade, quadros ditos mais neuróticos, né? E essas doenças mais graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar, vamos dizer assim, é muito difícil que o tratamento funcione só com psicoterapia. Ainda que seja uma parte super importante, assim, mas havia uma lacuna, né? Nessa época, no começo do século passado, foram desenvolvidos 2 tratamentos que a gente fala hoje é super polêmico, mas na época foram dignos do Nobel da Medicina, né? Que era a lobotomia, a leucotomia pré-frontal e o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia. Que é algo que hoje, assim, a leucotomia pré-frontal, que foi o cara ganhou o Nobel, o Edgar Muniz, ganhou o Nobel de Medicina por isso. Você pensa, na época você não tinha tratamento nenhum. E óbvio que você vai melhorando a tecnologia, vai aprendendo, e hoje em dia a gente tem várias opções de neurocirurgia minimamente invasiva para alguns transtornos mentais, né? Então você tem lá para depressão a possibilidade de você colocar um mini marca-passo, né, que a gente chama de Deep Brain Stimulation. Você liga o marca-passo ali numa área relacionada à depressão e aquilo pode ter um efeito para a depressão resistente a tudo quanto é coisa que você já fez. Então, é fácil criticar lá o cara que pensou nisso lá atrás e foi usado de maneira inadequada, mas não deixa de ser um avanço tecnológico, né? E o eletrochoque, mais modernamente chamado de eletroconvulsoterapia, que até hoje é um dos tratamentos mais eficazes para a depressão. Até hoje. E tem muito preconceito, etc. Mas os grandes centros do mundo fazem. Harvard, Yale, Londres, né? A USP aqui no Brasil, a Unifesp. Então, Só que aí você vai otimizando os tratamentos, né? Então, hoje em dia, a eletroconvulsoterapia ela é feita sob anestesia, com todo o cuidado, com o máximo de conforto possível, né? E salva vidas. Salva vidas. Então, para dizer que no começo do século passado a gente tinha poucas opções de tratamento. Com os psicofármacos, isso revolucionou, porque assim, o tratamento passou a ser mais acessível, né? E aí era uma época que essa revolução tecnológica, inclusive, possibilitou uma revolução cultural e moral no cuidado com as pessoas com problema de saúde mental. Que é mais ou menos assim, peraí, algumas dessas pessoas ficaram trancadas a vida inteira. Agora a gente tem ferramenta de tratamento, elas não precisam mais ficar segregadas. Nunca deveriam ter ficado, mas tinha um problema prático ali de pessoas que estavam com muita alteração de comportamento. Mas aí o avanço tecnológico também permitindo um avanço ético e moral da sociedade, né? A gente fala assim, não, peraí, que história é essa? Esse cara vai voltar para a comunidade, vai ficar com a sua família, né? E os psicofármacos tiveram um papel fundamental nisso, né? Que mais de história? E aí agora, só contextualizando a história, agora a gente está num momento do avanço tecnológico que assim, é um desafio. Porque os caminhos que os antigos remédios para psiquiatria, os antigos psicofármacos utilizavam, o caminho cerebral, meio que se esgotou, assim, né?
Então, está no momento que vai ser necessário uma reviravolta tecnológica nos remédios para o cérebro para conseguir que haja uma nova geração de medicamentos mais eficazes. Então, a gente está agora no que a ciência chama de o beco sem saída dos psicofármacos. Porque os novos lançados são basicamente pequenas modificações dos antigos. Uhum. E a indústria farmacêutica, ela não, enfim, são empresas que operam buscando lucro. E para fazer esse salto tecnológico para os novos psicofármacos, isso vai exigir muito investimento em pesquisa. Que provavelmente é um investimento que, financeiramente, para nenhuma grande empresa vai valer a pena. Você vai só se ferrar para dar o salto tecnológico e depois que deu o salto, todo mundo vai embarcar nesse novo caminho, né? Então, é um momento delicado aí para os psicofármacos, porque os antigos a gente meio que está mais do mesmo, né? Meio que quase esgotou ali e os novos vão exigir um enorme esforço de pesquisa, de ciência, de gasto. E de tempo, né? Por conta de cada uma das fases, né? Da pesquisa clínica. E que provavelmente... E pensa, eu estou falando assim de um troço que é para ser uma coisa totalmente nova, assim, né? Não é mais do mesmo. Revolucionário. Mesmo para fazer um remédio mais do mesmo, são bilhões e bilhões de dólares. Para fazer um remédio que não seja mais do mesmo, que seja coisa totalmente diferente, aí é muito mais. E muito mais com muito menos chance de retorno, né? Então, a gente está nesse momento e provavelmente isso só vai ser possível com muita parceria público-privada. Porque há um interesse coletivo, né? Na minha visão, há um interesse coletivo da gente avançar e desenvolver remédios melhores para depressão, para esquizofrenia, para transtorno bipolar, para dependência química, para Alzheimer. Então, há um interesse coletivo e por isso que eu acho que o Estado, né, o coletivo precisa investir nisso. Não adianta achar que a iniciativa privada vai fazer, porque não é um bom negócio nesse momento. Investir trilhões para talvez encontrar esse caminho, né? Não tem nenhuma empresa que tenha capacidade de fazer isso. Então, é onde estamos hoje em dia. Que é o problema também de todos nós, né? Em alguma instância. Se a gente for pensar em saúde mental, é um problema de todos nós. Sim. Sabe uma coisa que a indústria farmacêutica, enfim, meio que nessa linha tá contemplando? Não sei se as pessoas aí, alguém que compra remédio psiquiátrico, são remédios caros. Mas são irrisoriamente baratos quando você vai comparar com os remédios oncológicos, por exemplo, da oncologia. Que tem remédios que custam um frasco R$300 mil, R$500 mil, né? Tá embutido nesse preço, né, o valor de todo o research and development, toda a pesquisa clínica, sabe, tudo que as empresas precisam fazer para desenvolver aquele fármaco. E já se criou a cultura e o mercado para pagar super caro nesses produtos, né? Se não fosse as patentes, daria para a gente pegar copiar e fazer bem baratinho, mas alguém precisa pesquisar essa história e descobrir medicamentos novos. Então, tem um caminho que a indústria está em saúde mental, né? As indústrias farmacêuticas estão fazendo, que é assim, também colocar no valor dos medicamentos psiquiátricos todo esse custo de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí, por exemplo, você tem hoje um medicamento que é uma via um pouco diferente, bem diferente para o tratamento de depressão, que o tratamento aí, ao longo de um mês, vai ficar R$100 mil. Né? Então, será que esse vai ser um caminho viável? Será que os planos de saúde vão custear? Será que o governo vai custear? É duro, não sei, né? Mas fato é que
melhorar os medicamentos, os psicofármacos, vai custar caro. E a gente, enquanto sociedade, vai ter que ver primeiro se pra gente vai valer a pena. E eu acho que sim, né? Porque os transtornos mentais são as doenças que mais causam incapacidade no mundo. Tem todas as consequências de sofrimento para as pessoas, para as famílias, e o impacto financeiro mesmo do que é você ter alguém que, por um problema de saúde mental que teoricamente poderia ser tratado, fica a vida inteira funcionando aquém do que poderia, né? Por conta de depressão, de esquizofrenia. Sim, e se a gente for pensar no outro episódio, né, que a gente falou sobre recaída, né, quando a gente fala, por exemplo, em depressão, elas também são esperadas, né? Então, ter um episódio aumenta a chance Sim. de ter outro, então não é algo pontual. É um desafio. Mas aí, então, esse é o contexto, eu queria dar esse contexto, definição sobre o que é um psicofármaco, esse contexto histórico e o momento, né, atual. Mas as dúvidas que eu recebo sobre psicofármacos não são tanto nisso, né? Isso foi mais uma informação de contexto. São mais objetivas e práticas, né? Uhum. E uma dúvida que eu acho que talvez seja a que eu mais ouço, assim, é assim... Mas não é uma droga? Não vicia? Uhum. E essa é uma pergunta que as pessoas têm essa fantasia, né? Então, é uma droga? Se você... Depende do conceito que é a droga, né? Todo medicamento é uma droga, né? Então, o remédio que você toma para dor de cabeça é uma droga, né? Agora, popularmente, a gente costuma chamar de droga as substâncias ilícitas que são utilizadas não para um fim terapêutico, e sim para algum outro uso que provavelmente é um abuso daquela substância, né? Então, tem toda uma carga moral, né, do que a gente carrega com esse nome de droga. Então, tecnicamente é uma droga, mas não é uma droga nesse conceito popular, porque é um medicamento que vai ser usado para um fim terapêutico, né? Prescrito por um profissional de saúde. Então, é isso. Vicia. Aí é uma pergunta delicada. Porque você tem problemas de saúde mental que são pontuais. E você tem problemas que são crônicos. Frequentemente, para os pontuais, o tratamento tem começo, meio e fim. Via de regra, a gente quer que o tratamento tenha começo, meio e fim, né? Então, nem chega a essa dúvida se o remédio vicia ou não. Agora, para algumas pessoas, o tratamento é de longo prazo, porque a doença é de longo prazo. E aí a pessoa precisa continuar a tomar o remédio para que o tratamento faça efeito. Do mesmo jeito que quem tem diabetes toma remédio para diabetes, quem tem pressão alta toma remédio para pressão alta ao longo de anos. Quer dizer que a pessoa está viciada no remédio? É uma pergunta filosófica curiosa, né? Porque o remédio não curou aquele problema de saúde, mas ele faz você funcionar como se não tivesse. Uhum. Só que se parar o remédio, a doença volta. Mesma coisa a pressão alta. Se parar um antihipertensivo, a sua pressão vai subir de volta. Então, para algumas doenças mentais, o curso é crônico. E o tratamento precisa ser crônico. Que é muito diferente de ser viciado no remédio. Senão a gente ia ser viciado... Verinha, você é viciada em usar óculos? Mas por que você usa, então? Porque senão eu não vou enxergar. Você precisa. Mas precisar do óculos não é ser viciada no óculos. Mas é isso, assim. Tudo bem, é uma ferramenta que eu estou utilizando para lidar com um problema de saúde, mas isso é muito diferente do que a gente chama de ser viciado em alguma coisa, né? Tem remédios psiquiátricos que viciam? Tem. Que são remédios que alguns remédios que têm esse... E não é para todas as pessoas, são algumas pessoas que são mais suscetíveis. Tem alguns remédios que você pode ter esse efeito de
configurar uma dependência fisiológica daquela substância. Um exemplo clássico são os benzodiazepínicos, né? Diazepam, clonazepam. Quer dizer que não é para usar? São remédios que você tem que lidar com essa questão. Olha, algumas pessoas, não são todas, podem desenvolver dependência. Então, não são remédios que você idealmente vai usar por mais do que alguns meses. Porque você faz o uso adequado deles e suspende. Aí você fala assim, putz, mas e se o meu problema de saúde que precisa desse remédio for um problema crônico? É um dilema. É um dilema. E aí você tem pessoas que usam, sei lá, diazepam há 15, 20 anos e que desenvolveram uma dependência mesmo, a ponto de que se você suspender, a pessoa tem sintomas de abstinência. Pode ter tremor, mal-estar, insônia, crise convulsiva, sabe? Pode ser algo grave, né? E ela consegue saber previamente? Não, né? Se a pessoa vai desenvolver uma dependência. O que a gente faz é assim, tendo esse cuidado de não evitar o uso crônico desse medicamento. Você vai se a pessoa tem um problema de saúde crônico que vai precisar de tratamento por meses ou anos, você vai usar outro remédio que não causa dependência, né? Mas a pessoa fez de tudo, a pessoa só responde ao benzodiazepínico. Aí é a exceção da exceção e você tem que o profissional precisa tomar essa decisão de maneira muito, muito aberta com a pessoa, né? Com o paciente, com a família. Às vezes acontece. Putz, mas para mim não tem jeito. Para mim isso aqui é que... E aí é uma decisão a ser tomada, mas com as cartas na mesa, né? Não é uma decisão compartilhada. Na saúde, cada vez mais a saúde centrada na pessoa, né? O cuidado centrado na pessoa. E ter qualquer medicamento tem benefícios e riscos e a decisão precisa ser compartilhada. Então, de maneira geral, respondendo essa pergunta, de maneira geral, a gigantesca maior parte dos remédios psiquiátricos não vicia. É um erro de julgamento, um preconceito. E às vezes é um preconceito que se estende... A pessoa já tem um preconceito das doenças mentais, né? Que isso é frescura, isso é não sei o quê. E aí esse preconceito se extrapola para os remédios. Essa é uma dúvida realmente bastante frequente, né? Se vicia ou não. Talvez outra dúvida, que não sei se chega, né, para você, mas é muito perceptível, é o medo. O medo de engordar. Medo de engordar. E é isso, assim, qualquer remédio, qualquer medicamento pode ter efeitos colaterais. Medicamentos, os psicofármacos, o remédio psiquiátrico, ele pode ter efeitos colaterais. Alguns têm esse efeito colateral de aumento de apetite e ganho de peso. Alguns têm. Curiosamente, na hora de escolher o remédio, você olha esse perfil de efeitos colaterais e, às vezes, para alguns pacientes, esse efeito colateral pode ser algo positivo, né? O cara está caquético, sem apetite, com a depressão, a ponto de estar desnutrido. Então, esse efeito colateral acaba sendo útil para essa pessoa, né? Sim. Mas, para muita gente que faz um baita esforço para manter o peso, essa seria, olha, se o remédio for me engordar, não vou tomar, não adianta. E é por isso que a decisão tem que ser uma decisão compartilhada, né? Porque você tem opções de remédios que não tem esse efeito colateral. Pode ter outros efeitos colaterais, mas esses não tem. Vamos decidir junto? Né? Eu dificilmente vou prescrever um remédio que aumenta o peso para uma pessoa que já está com esse desafio, né? Agora, às vezes, para uma pessoa, olha, tem gente que isso não vai fazer diferença nenhuma, assim, mas... E, às vezes, o mal-estar, né, psicológico é tão maior do que... Mas
Mas eu acho que, havendo possibilidade de você escolher outras alternativas, né? Para uma pessoa que, olha, isso para mim é importante, a questão do peso, a questão do apetite, isso seria muito ruim para mim se isso acontecesse. Putz, tem outras opções. Né? Aí, um desafio é assim, e no SUS tem outras opções? Tem menos. Isso é um desafio, né? Você tem poucas opções no SUS, mas tem. Né? Então, essa é uma questão importante. A questão da adaptação, né? Que a gente ouve muito. Que a medicação, né? Ela precisa de um tempo para que a gente possa perceber essa resposta. E existe muito medo, né? Assim, comecei a tomar uma medicação, né? Para uma questão aí psiquiátrica. Pode acontecer alguma coisa, eu vou piorar nesse início, então tem que tomar cuidado, ficar perto da pessoa. Essa é ótima. Porque... E aí, para responder essa pergunta, eu vou focar na situação clínica em que isso é mais frequente, que é no tratamento tanto de depressão e ansiedade. Porque tratamento de esquizofrenia, de transtorno bipolar, a característica é um pouco diferente em relação ao... Um pouco diferente. Então, vou focar mais na pessoa que tem depressão, tem ansiedade e vai iniciar o tratamento. É muito mais fácil para a gente se comunicar com as pessoas sobre remédios, assim, simplificar as coisas. Então, porque a resposta... Você pode me perguntar assim, como é que o remédio psiquiátrico funciona? Como é que o antidepressivo funciona? Aí, se eu for ser o mais honesto possível, eu vou pegar 70 páginas de artigos que vão mostrar os caminhos e um monte de coisa envolvida e que o papel de cada um desses caminhos é relativamente pequeno. E aí, isso para mim, eu que trabalho com isso e que pesquiso isso, eu entendo isso faz sentido. Agora eu vou comunicar para a população, assim, putz, como é que o remédio psiquiátrico funciona? Aí eu vou pegar 70 páginas de gráficos e sopa de letrinhas. Como é que você resolve esse dilema? Simplificando. Né? E uma das simplificações é até o nome do remédio. Antidepressivo. O que esse remédio faz? Trata a depressão. Beleza. Como é que ele trata a depressão? Aí a simplificação da simplificação. Aumenta a serotonina. Hoje a gente sabe que isso, apesar do remédio aumentar a serotonina, isso é um pedacinho da história. Né? Só que eu entendo a questão comunicativa de ser necessário simplificar. Imagina, um remédio que acabou de ser lançado lá na década de 60, 70, as pessoas precisam ter um pouco de... A gente sabe cientificamente que funciona, mas para as pessoas aderirem, vocês vão precisar comprar essa ideia, né? Sim. Então, com o nome do remédio, antidepressivo, aí você já ganha um pouco de moral, né? Como é que funciona? Aumenta a serotonina. E aumentando a serotonina, fazendo isso, ela é a pílula da felicidade. Então, é um monte de simplificação que tem um fundo de verdade, assim, né? Obviamente, a gente pesquisou o efeito antidepressivo dessas moléculas. Um dos mecanismos é esse aumento de serotonina, mas só que esse aumento de serotonina vai desencadear uma cascata de um monte de outras reações, e é essa cascata que tem a ver com a melhora da depressão. Então, a coisa da adaptação. Por que eu falei disso, né? Porque aumentar a serotonina, na verdade, vai dar um monte de efeito colateral. E é isso que é a fase de adaptação ali dos primeiros dias, né? Aumentou a serotonina. Qual que é a parte do corpo que tem mais serotonina? O intestino. A pessoa começa a tomar o remédio para depressão, o intestino começa a fazer barulhinho, né? Algumas pessoas têm diarreia, mas não é muito comum. O mais comum é a pessoa ficar com a sensação de que comeu muito e que não tá com uma pedra na barriga, assim, meio... e tem pessoas que não sentem nada, né?
Só que, rapidamente, o corpo se adapta a esse aumento de serotonina. Né? E aí, normalmente 5 dias, 1 semana, isso passa. Só que o efeito, aquela cascata de reações que eu falei, que vai culminar em um próprio organismo, o seu corpo, as suas células, produzirem proteínas novas. Que vão rejuvenescer os neurônios, que vão melhorar as comunicações sinápticas, a comunicação de um neurônio com o outro. Isso começa a acontecer depois de 10 dias, mais ou menos, 2 semanas. Então, é um período delicado, né? Você quer que a pessoa já foi um esforço para ela se identificar como estando deprimida. Já foi esforço buscar ajuda. E, às vezes, quando busca ajuda, a sensação que a pessoa tem essa é a minha última tentativa. E aí você vai, putz, mas o remédio precisa ali de um tempo. E não é mágica. É a busca também por um efeito imediato, né? Obrigado. Não é mágica, né? Essas 2 semanas, elas São se sofridas. tornam anos, né? Diante de uma espera, de um desconforto mesmo, muito grande, né? Eu sou péssimo com WhatsApp. Eu aviso os pacientes, olha, eu sou péssimo. Eu tento responder, mas eu sou péssimo. Mas eu devo dizer que na época que eu comecei a ser médico, não tinha celular, já tinha celular, mas não tinha essa... Telefone era só telefone. Exato. Não tinha smartphone. E nem era tão comum assim que os pacientes tivessem o telefone, né? Mas para essas primeiras 2 semanas do uso de antidepressivo, o tal do WhatsApp é um negócio que ajuda, né? Porque a pessoa, por mais que você fale, às vezes na consulta a pessoa tá sei lá, tem um monte de informação nova, não grava. E aí você começa a tomar um remédio, dá um mal-estar. Se ela não tiver esse recurso de te perguntar, às vezes para o remédio e interrompe ali um tratamento que poderia ser bem sucedido, né? Então, tenho que me render à tecnologia, o WhatsApp. Para essas situações é muito útil. Porque a pessoa, putz, aconteceu isso comigo, o que eu faço? Fazendo mal. Aí eu falo, lembra que eu te falei e tal. Aumenta firme, me dá notícia nos próximos dias, vamos ver. Porque também, às vezes, a pessoa é tão desconfortável que ela quer parar mesmo, né? E paciência, a gente tenta outras opções. E tem remédios que têm menos... Que tem o potencial de ter menos esses efeitos colaterais. Tem alguns remédios que têm mais efeito colateral gástrico, tem outros que têm menos. Tem uns que interferem na libido, tem outros que não interferem. Outra, talvez que vale a pena uma dúvida específica. Para os homens essa pergunta que é assim, Diegão. Tem alguns remédios... Sim, traz água aqui para nós. Tem alguns remédios que eles reduzem a libido. Então, na época que lançou lá a fluoxetina, né, uma coisa que rapidamente ficou claro é que tinha um efeito de redução da libido, né? Que pode ser, na maior parte das vezes, uma redução do desejo, da busca, né, pela relação sexual. Para alguns homens, pode atrapalhar por dar um negócio que eu chamo retardo ejaculatório. Então, assim, ele consegue ter ereção, mas demora a ter o orgasmo. A ponto de deixar a relação não prazerosa. Assim. E para algumas pessoas, para alguns homens, o medicamento pode trazer dificuldade de ereção mesmo. Não é o mais comum. O mais comum é reduzir o desejo. Né? Mas imagino que essa, entre os homens, deve ser a maior preocupação na utilização de medicamentos. Sabe o que acontece? É uma preocupação, normalmente, assim, a depressão destrói o nível de energia e destrói o prazer nas coisas. Então, a pessoa, um dos sintomas de depressão é a libido tá zero. Então, nesse primeiro contato com o paciente que ele está com muitos sintomas de depressão, às vezes você fala isso, a pessoa nem fala, eu já estou 6 meses deprimido, minha libido é zero, dane-se. Mas aí você explica.
Porque aí o cara começa a melhorar da depressão e vai voltar a libido. E aí, às vezes, se é um antidepressivo que interfere muito na libido, tá voltando a libido, mas tá diferente. E aí, quando a pessoa já melhorou um pouco da depressão, aí que vem essas queixas, né? Que é um pouco parecido também com a questão do peso, né? Que aí, inicialmente, às vezes, né? A pessoa... Tá sem apetite, a depressão tirou a vontade de comer. E aí não se importa e depois passa, né, a se preocupar, né? Esse autocuidado, né? De como que tá. Mas é isso, assim, precisa ser discutido, porque tem alguns remédios que interferem menos na libido e tem alguns remédios que parecem interferir quase nada. Mas, às vezes, é uma escolha delicada, porque não tem milagre, né? Então, assim, o remédio vai ter um efeito colateral, não vai ter esse, mas pode ter outro. Então, tem que ser sempre uma discussão muito aberta. E como tem tanto antidepressivo bom que funciona, dá para ter essa abertura muito clara para falar, olha, esses remédios aqui têm tais efeitos, esses têm esse, o que você acha? Aí o paciente muitas vezes fala assim, não, você quer o médico. Você... Falei, tudo bem, mas não sou eu que vou ter que lidar com os efeitos colaterais, né? Você tem que pensar o que incomoda mais, né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu li a bula, assim, fiquei assustado com tanto de coisa. Tanto efeito colateral. Aí, às vezes, eu brinco assim, putz, até a água, se tivesse bula, ia ser gigantesca, né? Porque a água tem efeito colateral, a água tem risco de sufocamento, tem risco de... Se você beber água sem parar, você vai causar um desequilíbrio hidroeletrolítico no organismo. Também tem risco de morte. Então, é um pouco isso. Mas não desprezando os efeitos colaterais, mas só para dizer que a bula ela tem a obrigação de falar 1 milhão de coisas, assim, né? E se aquele medicamento está sendo usado e tem evidência científica, tem aprovação das agências de vigilância, é porque o benefício se considerou, pela melhor evidência disponível, que os benefícios superam esses problemas, né? E não tem milagre mesmo, né? Seria ótimo que a gente... Só fizesse bem, né? Não tivesse nenhum efeito. Uma coisa que a gente descobriu... descobriu, né? Mas o próprio encontro com um profissional de saúde traz efeito colateral. É verdade. Aí tem paciente que atende que fala assim, nossa, eu tava bem, mas aí lembrei que eu ia ter a consulta, já comecei a pensar o que eu ia ter que te contar, lembrei das coisas ruins. Tem uns 2 dias que eu tô mal. E o inverso também é verdadeiro, né? Assim, quando existe esse bom vínculo com o paciente, lembrar que você vai retornar é algo positivo. Não, sim. Espero que, na média, o efeito terapêutico esteja maior do que os efeitos colaterais. Mas eles existem. Eles existem. É muito conhecida na cardiologia, né? O jaleco. O jaleco branco. Isso aí. Né? Ele vai descobrir que eu não segui as orientações e aí a culpa, né? Não fiz a lição de casa. Que mais de dúvidas? Você falou... Sabe uma dúvida que eu acho muito bacana? As pessoas falam, mas o médico me falou, me explicou, mas eu tô sem a perspectiva de como é que é esse tratamento no longo prazo. Então, eu vou separar essa resposta em tratamento de depressão, ansiedade e o tratamento de esquizofrenia e transtorno bipolar. Depressão, ansiedade. Como é que é esse raciocínio? Via de regra, é um tratamento que você quer que tenha começo, meio e fim. Né? Até um passo antes, assim, para muitas pessoas com ansiedade e depressão, uma possibilidade de tratamento pode ser exclusivamente a psicoterapia. Especialmente... Um grau mais leve. Mesmo nos graves, a psicoterapia está indicada, mas não como única não como única opção. Né? Mas no leve a moderado, caso de ansiedade e depressão, a gente tem evidência de que a psicoterapia pode ser tão eficaz quanto os medicamentos. Então, ter isso claro. E, bom, mesmo assim,
por um motivo ou outro, foi escolhido a gente iniciar também um medicamento. A lógica do tratamento é assim. Tem o primeiro desafio, que é melhorar dos sintomas. Então, se você está com sintoma de depressão, de ansiedade, tem um monte de coisa acontecendo no seu cérebro que culmina com essa sua sensação, né? Para o seu cérebro se recuperar, para a gente entender que ele está se recuperando, primeiro você precisa estar melhor dos sintomas. Enquanto você estiver com sintoma, quer dizer que o cérebro ainda está sofrendo, ainda está inflamado, ainda está funcionando mal, ainda está desenvolvendo cicatrizes daquela depressão, daquela ansiedade. Então, primeira fase do tratamento é a pessoa melhorar o mais próximo de 100% possível. Então, está deprimido, está mal, tem que melhorar. Tá. Se sentir assim, putz, eu estou como eu sempre estive. Estou melhor como eu sempre fui. Voltei a ser eu mesmo. Bom, cumprimos a primeira etapa. Quanto tempo demora essa primeira etapa? Dificilmente vai demorar menos do que 2 meses. Só para você ter uma ideia, quando a gente começa um antidepressivo, numa dose, ao longo de 12 semanas, ou seja, 3, 4 meses, o efeito do antidepressivo ainda está aumentando. Então, dificilmente você vai ter uma melhora completa num período menor do que 2 meses. Fora que, eventualmente, você pode ter que trocar o remédio, aumentar a dose. Então, vamos dizer assim, talvez essa primeira fase dure ali em torno de 4 meses, 5 meses, para que a pessoa tenha uma melhora completa dos sintomas. Só que é só a primeira fase. Melhorou completamente dos sintomas, aí o cérebro começa a se recuperar. A parte biológica do cérebro começa a se recuperar e o cérebro começa a desinstalar devagarzinho o programa depressão. E aí o desgramado é igual quando você desinstala um programa no seu computador, e não sei se é porque eu sou muito trouxa de desinstalar as coisas. Você desinstalou, mas continua tendo o resto do programa lá, em algum canto. Aí você tem que chamar um técnico que vai tirar o resto lá que você desinstalou e não saiu. A depressão é isso, ela deixa, você desinstala, aí tem que depois desinstalar mais não sei o quê, tirar mais um monte de código que ficou lá, sei lá onde, no cérebro. Isso demora tempo. Tempo. Então, a pessoa melhorou. Eu tô ótimo. Por que eu tenho que continuar tomando remédio? Porque agora que você está ótimo, é o tempo que o cérebro começou a se recuperar. Via de regra, assim, em média, depois que a pessoa está ótima, a gente precisa manter o remédio por 6 meses. No mínimo. Então, o tratamento que tinha durado 4, 5 meses para a pessoa melhorar, mais uns 6 meses para consolidar a melhora no cérebro. E aí, você vai fazer... Essa segunda fase do tratamento, que é o cérebro recuperar, né, também é uma fase que a gente chama de prevenção. Prevenção para não ter de novo um episódio, né? É uma fase super importante da pessoa mudar estilo de vida, fazer psicoterapia, contato com a natureza, alimentação, esporte. Por quê? É uma fase em que o que vai determinar se você vai ter um novo episódio ou não é a saúde do seu cérebro. Por 6 meses a gente vai fazer isso com remédio, mas a gente quer parar o remédio. Se você continuar com o mesmo estilo de vida, com os mesmos fatores tóxicos, acredite, não tem milagre. Com os mesmos relacionamentos abusivos, usando as mesmas substâncias, fumando, não tem milagre. O que causou aquele primeiro episódio vai causar o próximo, né? Não tem milagre. A culpa não é do antidepressivo, a culpa é da vida, da saúde. A saúde é assim. É um esforço, é um equilíbrio entre o que é tóxico e o que é protetor, né? Então, essa segunda etapa... Porque você pedir para alguém lá na primeira etapa, a pessoa está deprimida, mal, sem energia, não sai da cama. Você fala assim, você precisa parar de fumar, você precisa fazer atividade física, você precisa melhorar a sua alimentação, cortar os ultraprocessados e só ter alimentações com alto teor nutricional. Nunca mais volta e não vai fazer, porque não consegue o básico. A pessoa não está conseguindo sair da cama, né? Como é que você faz isso? Agora, no segundo momento, depois que a pessoa já melhorou, aí precisa. Porque não tem milagre. O remédio... Ele vai atuar naquele momento agudo para tirar a pessoa e ela resgatar essa possibilidade de se cuidar. Exatamente. Então, esse é um ponto. Mas por isso que eu digo que o tratamento tem começo, meio e fim, entre aspas, porque acaba o remédio, você pode até não precisar mais passar no psiquiatra.
Mas você tem que fazer um esforço de prevenção, que não é nada diferente do que a gente faz na saúde geral, né? Atividade física, alimentação, contato com a natureza, equilíbrio, trabalho, lazer, né? Você ter um senso de pertencimento nas suas coisas, você buscar autotranscendência, seja através de uma experiência espiritual, artística, estética, sei lá. Ou a experiência mais espiritual que existe, Diegão, que é torcer pro Galo. Eu não sei se eu já falei aqui, mas o Clube Atlético Mineiro já salvou muitas depressões. Aí você fala, mas ficou tanto tempo na fila sem ganhar nada. Mas a verdadeira vitória é ser atleticano. Então... É. E eu reforço... É efeito de longo prazo, assim, você espera mais tempo e aí depois, quando ganha uma vez, dura quase para sempre esse efeito positivo. Não, sabe o que é duro? Que teve um lance aí, um tempo atrás, de um jogo Galo e Corinthians, que o Corinthians eliminou o Galo na Copa do Brasil, que claramente o Roger Guedes pegou a bola fora do campo, né? Mas tudo bem, assim, não importa, porque a verdadeira vitória é ter nascido atleticano. Eu lembro da outra... Um tempo atrás que os palmeirenses estavam me enchendo o saco que o Palmeiras eliminou o Galo na Libertadores. E aí, primeiro que o Galo arrebentou o Palmeiras, assim, é só porque o tal desse Abel joga numa retranca lascada, aí vai lá e marca um golzinho no contra-ataque. Mas aí, o lance lá que eliminou o Galo, o gol do Palmeiras, que fez a diferença, o Daverson, que era um atacante do Palmeiras que estava no banco de reserva, entrou no campo no meio do jogo. É inadmissível isso, né? Devia ter anulado ali. Mas tudo bem, tranquilo. O que mais? Um antidepressivo natural. Parênteses à parte. Eu falei que eu ia falar dos antidepressivos e dos remédios para esquizofrenia e transtorno bipolar. Esquizofrenia e transtorno bipolar, o que acontece? Normalmente, quando a pessoa chega para o tratamento, é porque ela está numa crise grave. E as crises mais graves de esquizofrenia e transtorno bipolar cursam com muita alteração de comportamento, né? E cursam também, frequentemente, as pessoas no primeiro contato com o profissional, elas estão com tamanha alteração de comportamento que elas não vão, ou vão ter mais dificuldade de reconhecer o seu problema de saúde e de entender o problema de saúde. Então, esse é um desafio, né? Porque a pessoa está num momento de uma desorganização mental tão grande que é difícil entender o tratamento, a necessidade do tratamento, é difícil discutir os efeitos colaterais para fazer as escolhas, né? E o remédio, ele começa a fazer efeito mais rápido do que para a depressão. Só que é uma crise grave e para o remédio conseguir resolver a crise, são várias semanas. Então, frequentemente, você fala, vai começar a agir rápido? Vai. Mas a melhora vai ser mais lenta do que a gente gostaria. Vai ser um tiquinho todo dia, um tiquinho todo dia, um tiquinho todo dia. Mas o remédio já funciona já no momento zero. É porque sair da crise, entre começar a tomar e sair da crise, aí vai, sei lá, 4 semanas, 5 semanas. Então, isso. Saiu da crise. Como é que você vai definir o começo, meio e fim desse tratamento? Num primeiro episódio de qualquer um desses problemas de saúde, a gente não sabe se esse problema de saúde vai ser crônico ou não. Então, a pessoa está no primeiro episódio psicótico. Parece esquizofrenia, mas ainda não teve o tempo para a gente dizer que é esquizofrenia. Teve o primeiro episódio psicótico. Será que essa pessoa vai ter de novo? Não sei. Só vamos descobrir juntos. Só que uma crise de esquizofrenia tão grave, tão devastadora, que a gente quer muito prevenir para que não aconteça de novo, né? Então, via de regra, depois do primeiro episódio psicótico, a pessoa melhorou, a gente mantém o antipsicótico por 1 ano. E depois desse 1 ano, a pessoa continuando bem, você pode tentar suspender. Se os sintomas voltarem, aí é um indicativo de que você está enfrentando não uma crise pontual, mas uma doença crônica. Então, provavelmente, o tratamento vai ser de longo prazo, né? Isso é verdade
também para transtorno bipolar. Então, um pouco esse é o planejamento de longo prazo. Tem mais dúvidas, hein? Mas eu tô achando que a gente está chegando no nosso horário. Acho que né? teve bastante, né, conteúdo, né? Acho que deu para aprender muito com o episódio de hoje. A gente espera vocês também trazerem mais dúvidas, né, para parte 2. Eu acho que vai merecer uma parte 2 esse aí. Porque tem vários... Os remédios podem ser usados para muitas coisas. Aqui eu falei quase que tudo relacionado à depressão, um pouco de ansiedade, um pouquinho de esquizofrenia. Mas, sei lá, para quem está enfrentando transtorno obsessivo compulsivo, toque, para quem está enfrentando tratamento para dependência química, às vezes tem questões pontuais, assim. Então, se for do interesse das pessoas, a gente vai um pouco mais a fundo em algumas áreas, né, Verinha? Uhum. Sim. Então, tá bom, gente. Com isso, a gente encerra mais um episódio do podcast Mente Zen. E fiquem ligados aí para o nosso próximo encontro. Um grande abraço.